Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos nesta sexta-feira, em especial hoje, para comemorarmos os 68 anos de existência do nosso Centro Espírita Varas da Videira. Vocês me perdoem um pouco, porque eu não estou acostumada com o microfone, eu gosto de falar, né? Mas ele falou que eu tenho que usar microfone, aí a mão da Graça treme, mas é assim mesmo, tá? Então, hoje nós estamos aqui reunidos, numa noite muito festiva, e vamos, nesses instantes, preparar o ambiente para que nós possamos, além de usufruir das canções, da música e da palestra, para que possamos também, cada um de nós aqui presente, encarnados e desencarnados, recebermos aquilo de que estivermos necessitados nesta noite, né? E queremos agradecer também o comparecimento de todos que aqui se encontram, né? E agradecer pela existência da casa, que há 68 anos está nos direcionando para o caminho do bem, do amor, da prática da caridade, né? E que nos dá a oportunidade do aprendizado e que nos dá a oportunidade de trabalho na seara bendita do Mestre Jesus. Então, eu acho que nós estamos aqui muito felizes hoje, todos nós, porque nós encontramos aqui um apoio, né? Um ombro amigo e uma esperança para a gente continuar a nossa jornada terrena. Então, agora nós vamos mentalizar a figura meiga de Jesus, com as suas mãos estendidas sobre este ambiente, nos abraçando, nos iluminando, e com a prece que ele nos ensinou, nós vamos iniciar a nossa reunião desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair mais em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Em nome de Deus, de Jesus e dos mentores responsáveis por esta reunião, nós vamos iniciar essa reunião. Primeiramente, através de uma prece musical, nós vamos ouvir a nossa companheira, nossa irmã de jornada, a Evelyn, que vai nos presentear com a sua música. Obrigada, boa noite a todos. É uma alegria poder estar aqui, confraternizando com vocês, nesses 68 anos da casa, uma casa onde eu me sinto tão bem recebida sempre. Talvez a senhora não saiba, nós tivemos uma época com dificuldades com a mocidade no Bezerra de Menezes. Tínhamos poucos jovens, então não conseguíamos formar uma turma ideal. E eu tenho 2 filhos moços. No momento estão fora, terminando a faculdade. Mas na época, o Varas recebeu os meus filhos e os demais jovens nessa casa para fazer a mocidade. Então, eu acho muito importante essa confraternização, essa permuta entre as casas. E agradeço sempre por ser sempre tão bem recebida aqui. Vamos, então, pensar em nosso Pai, aquele Pai que sempre se faz presente em nossas vidas, nos acalentando,
nos orientando e nos fortalecendo no caminho do bem. O nosso Pai e os nossos irmãos, que sempre nos acolhem, querem fazer muito por nós. Só que para isso, nós precisamos estar predispostos. Senão, formamos uma barreira entre nós e esse auxílio. Então, muitas vezes, nós queremos um milagre, mas não nos colocamos em condições para que esse milagre aconteça. Então eu gostaria que todos acompanhassem e cantassem comigo essa canção, que estivéssemos dispostos essa noite
a aceitar esse milagre dentro de cada um de nós, para formarmos uma comunhão com o nosso Pai. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver. E chamar sua atenção. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Preciso de ti. Sou pequeno demais. Me dá tua paz. Faço tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Preciso de ti. Eu preciso de ti, ó Pai. Preciso de ti. Sou pequeno demais. Me dá tua paz. Faço tudo pra te seguir. Entra na minha casa, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, ensina a ter santidade. Quero
em mim. Agora é com vocês a palavra da nossa querida Marinês. E conosco a atenção. Boa noite a todos. Isso não foi justo, porque eu estou muito emocionada e o que eu vou falar hoje tem muito a ver com essas duas músicas, porque nós vamos falar sobre o nome do nosso centro espírita, que é Varas da Videira. Qual o significado de Varas da Videira? E vocês vão ver como tudo tem a ver com o sonda-me. Jesus, sonda-me. Eu queria até cantar um pouquinho, mas não tem jeito. Então nós vamos assim começar. Palestra espírita, né? Varas da Videira, a cepa que se vê em Prolegômenos no Livro dos Espíritos. É o facsímile da que os espíritos desenharam. Então, isso é uma colocação muito importante para nós. No Livro dos Espíritos, antes de começarem assim as lições, nós temos essa parte introdutória, que é o prolegômeno. O prolegômeno, na realidade, é um texto para iniciar, para dar início a um trabalho. No caso, o Livro dos Espíritos. E quando nós falamos nesse facsímile, que é outra coisa muito importante, esse desenho que nós vemos aqui, que é a cepa, os galhos de uma parreira, nós temos que saber que esse desenho foi dado pelos espíritos. Então, foram eles que transmitiram esse desenho. Mas por que esse desenho? Por que eles desenharam esse ramo de videira? Qual foi a bibliografia que eu segui? Então, nós usamos o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e o Livro dos Espíritos, também de Allan Kardec, que fazem parte das obras da codificação. E temos também Caminho, Verdade e Vida. Foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, e o Espírito é de Emmanuel. Então, no centro de toda a expressão nobre da existência, pulsa o coração de Jesus. Então, o que significa essa frase na realidade? Que tudo que há de bom, que tudo que há de caridade, que tudo que há de misericórdia, de bondade, de amor, está dentro do coração de Jesus. Então, pulsa neste coração. E ele, então, nos disse: eu sou a videira, vós as varas. Aí o significado de, no Livro dos Espíritos, ter exatamente aquele desenho da rama da videira. Porque Jesus fez essa afirmação. E quem escreveu essa afirmação falada por Jesus foi João. Jesus é o bem, Jesus é o amor do princípio. Então, isso são assim lições que nós devemos guardar, porque nós sabemos que Jesus nos sonda. E Deus também olha por nós, e eles nos amam. Então, essas afirmações são importantes para a nossa vida. Então, Jesus é o bem maior realmente, e Jesus é o amor do princípio. Todas as noções generosas da humanidade nasceram de sua divina influenciação. Se eu fosse por tudo aquilo que pulsa no coração de Jesus, não ia caber na lousa, não ia caber em lugar nenhum. Então, nós escolhemos algumas, né? Misericórdia, grandeza, generosidade, justiça, humildade, bem-querência, benevolência, misericórdia, amor, valores da consciência, verdade e muitas outras coisas. Então, nós vamos ligar que do coração de Jesus só pode sair virtudes. Só virtudes. E nós temos aqui, então, no centro de toda essa expressão nobre da existência, pulsa esse coração de Jesus. Então, se eu estou seguindo um caminho
aonde eu vejo, aonde eu sinto que é um predicado, que é uma virtude, que é uma qualidade boa, eu posso saber que eu estou com Jesus. Aí nós temos, em caminho com os apóstolos, para o Monte das Oliveiras, Jesus disse: eu sou a videira, vós as varas. Também uma citação de João. O que será que Jesus quis dizer? Eu sou a videira e nós aqui somos as varas. Então é aí que nós vamos entrar agora na explicação real do que é esta afirmação de Jesus. Quando Jesus seguia com os apóstolos, ele ia muito para esse monte, né? Para ele fazer assim meditação. Essa meditação, essa concentração dele, era uma forma dele se comunicar com o alto, porque como ele estava humanizado, ele precisava audir dessa força vinda do alto. Então ele ia nesse Monte das Oliveiras, e ele se distanciava dos apóstolos, e ali ele se concentrava e entrava em conexão com Deus, com o alto, com a espiritualidade superior, porque ele precisava desta força, ele precisava desse alimento espiritual, ele precisava viver alguns minutos neste mundo espiritual superior que ele havia deixado, para poder vir aqui na terra nos trazer a lição do amor. Por que Jesus usou a videira como ilustração? Então eu procurei isso em vários livros e são coisas interessantes, né? Uns dizem que ele escolheu a videira porque a videira na realidade era uma árvore, além de ser frutífera, ela dava também assim meios de subsistência para toda a população. Então ela era considerada assim uma planta muito valorosa. E também, quando Jesus escolheu a videira, nós podemos pensar, por que ele não escolheu as plantas, assim, um carvalho, uma planta poderosa, onde sozinho ele se sustenta e se esgalha? Então, são plantas que têm, assim, uma presença marcante. Não, ele escolheu a parreira, que é uma planta que precisa, inclusive, de uma cerca para poder subir. Então, várias maneiras de plantar. Ou ela fica sempre na vertical, ou ela faz um tipo de caramanchão que nos cobre, fazendo uma área. Mas ela precisa desse suporte. Por qual o sentido desse suporte na nossa vida? E os galhos são entrelaçados. E qual esse significado? Nós temos que buscar nas coisas que Jesus fala, naquilo que ele prega, nas parábolas que ele ensina. Nós temos que ver a parte aplicada ao Espírito, a cada um de nós. Então a parreira, quando sobe entrelaçada, ele está mostrando que todos aqueles que pertencem às varas da videira de Jesus devem estar interligados pelos mesmos princípios. E este suporte é dado por Deus nosso Pai, por intermédio de Jesus e dos mentores amigos. Então são essas explicações que são assim importantes para nós termos a certeza de toda assistência que nós recebemos. Então a videira precisa de grades para seus ramos se entrelaçarem e crescerem em direção ao céu. Então é esse movimento de ascensão. Jesus, o que ele fala? Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Também citação de João. O que Jesus quis dizer com isso? Eu não posso por mim mesmo fazer nada. Ele quis nos mostrar que ele era o enviado de Deus. Ele era a conexão de Deus e ele aqui na terra, para nos trazer a lei de Deus complementada com a lei do amor. Então ele queria deixar isso bem claro, que ele nada seria, porque ele foi plantado aqui por Deus, nosso Pai. E nós temos aqui então a palmeira, o cedro, o carvalho, são árvores mais resistentes e majestosas, conseguem manter-se sozinhos, mas Jesus não as usou para ilustração.
Não usou. Então, vamos ver o que ele queria dizer com essa parreira, né? E aqui nós temos que os judeus consideravam a videira como a mais nobre das plantas, representava tudo quanto é poderoso e frutífero. Aí nós vamos assim analisar essa frase de Jesus. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. O que Jesus quis dizer? Eu sou a videira verdadeira. Será que haveria outras videiras já citadas? Havia. Então nós temos aqui o Oriente Médio e o continente asiático. Aqui nós vamos ter Israel, né? E aqui nós vamos ter a Palestina. O mapa de Israel dizia que Deus tinha plantado uma videira na terra prometida, nesta terra que pertencia a Israel. Então eles achavam que Deus tinha plantado ali esse Messias, porque nós sabemos que até hoje muitos não consideram Jesus como Messias, como enviado de Deus. E ali na Palestina, Jesus foi plantado por Deus. Então por isso que ele fala, na realidade, que eu sou a videira verdadeira, porque o lavrador realmente foi Deus. Então existe essa controvérsia, inclusive, que muitos não aceitam Jesus como Messias prometido. E Jesus, então, ele afirmava que ele era realmente a videira plantada por Deus, né? Então Israel, aqui é só comentário disso que eu falei. Israel era representada por uma videira plantada por Deus na terra prometida. Nos montes da Palestina, Deus plantou a videira que é Jesus. Daí Jesus afirmar que ele era a verdadeira videira. Uns reconheceram nele a origem divina, outros não reconheceram, né? Então eles achavam que Jesus ele tinha os seus valores e tudo, ele era um profeta, mas que a planta, a videira que ele representava, tinha sido colocado numa terra árida, então ia morrer, não ia proliferar. Isso é o que eles acham, inclusive, né? E nós, graças a Deus, achamos que ele está muito bem plantado mesmo, né? Inclusive nos sondando, nos ajudando, nos amando. Então a figura da videira é um símbolo perfeito, quando ele coloca Deus como o lavrador, aquele que plantou a semente desta vara, desta força que seria Jesus. Jesus seria esta videira e os homens seriam as varas desta videira. Então nós temos que a videira é repleta de seiva do perdão e da bondade. Todos nós sabemos que toda planta é alimentada por uma seiva que passa por dentro dela. Então esta seiva desta planta de Jesus, nós não podemos esquecer que ela é regada com perdão e bondade. Então quando se fala perdão e bondade, a gente fala em amor, a gente fala em caridade, a gente fala em virtude. Então é isto que nós temos que ter essa consciência. E nós fazemos parte desta árvore. Nós somos os galhos desta árvore. Nós somos as varas verdes desta árvore gloriosa. Quando que nós nos tornamos galhos verdes desta árvore gloriosa? Quando nós estamos nos alimentando da seiva desta árvore. E a seiva desta árvore são os ensinamentos de Jesus. Então nós sabemos que Jesus, olha o que ele diz aqui também muito importante. Todo ramo em mim que não produz fruto, o Pai o corta. E todo o que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda.
porque sem mim nada podeis fazer. Porque Jesus, ele não falava que ele era o caminho, a verdade, a vida, ninguém chegará ao Pai senão por mim, porque ele veio nos mostrar realmente esse caminho, que seria o caminho da nossa salvação, da nossa redenção, da nossa evolução espiritual. Então, quando é falado que este ramo, quando ele não está ligado a essa seiva, o que acontece? Ele se perde. Ele seca. Então aqui nós pusemos um desenho mostrando um galho que se desgarrou da parreira e ele então secou. E aqueles que estão na parreira, que são galhos verdes ainda com vida, eles fazem uma citação que Deus os poda de vez em quando. O que é essa poda de Jesus nessa cepa, nesses galhos? Quando nós estamos andando no nosso caminho de evolução, às vezes nós praticamos assim alguns deslizes. Deus, na sua infinita misericórdia, vai lá dar uma podadinha nesse galho, para que ele refloresça com força, com mais fé, com mais grandiosidade. E o que acontece quando ele faz essa poda? São os problemas que nós passamos. Quantas vezes nós passamos por tribulações, por desgostos, e nós temos que entender que isso não é castigo de Deus, é a poda que Ele está fazendo, para que a gente se revigore, para que a gente volte a desenvolver e dar muitos frutos. É nesse sentido que nós temos que entender as palavras que Jesus professa. E daí nós dizemos ainda, né? Aquele que é seco, ele corta, ele vai cortar. Bom, então nós vamos fazer uma análise do que acontece quando ele corta. Então, foi um deslize maior, quando a pessoa se desviou realmente do caminho de Deus, dos ensinamentos de Jesus, o galho seco, ele vai acabar morrendo. E quando ele é seco, para ser aproveitado, a gente põe fogo nele para que ele seja aproveitado, seria a purificação. Então, nós sabemos que nós estamos falando aqui de uma parte com metáforas e com simbologia. Então, quando um irmão nosso, quando um de nós sai realmente deste caminho e deixa de receber essa seiva, e ele cai, e ele se queima, será que está perdido? Então, se queimou, perdeu, e ele perdeu as oportunidades? Não. Então, aí está a misericórdia divina. Quando nós estamos fazendo parte desse galho seco, que tem que passar por uma purificação, ele vai passar por provas, expiações, que às vezes são muito difíceis. Mas qual é o objetivo? É fazer com que esse irmão desperte, ele canse de sofrer. Então, nesse despertar, Jesus vem e o recolhe. Então, Jesus recolhe. E como é que Jesus vai recolher essa semente, esse pedacinho que sobrou, para que ele reviva? Então ele vai buscar como se fosse uma plantinha para ser enxertada neste galho, nesta videira, nesta cepa, que seria o corpo de Jesus, a representação. Então ele vai ser ali enxertado, como um renovo. Quando nós colocamos e fazemos esse enxerto, ele começa então a se revitalizar, porque ele começa a ser alimentado por essa seiva. Então ele vai ter a oportunidade de tornar a crescer, tornar a ser frutífero. Ele vai se tornar um galho verde, firme, pertencente a essa cepa de Jesus.
Os galhos que se afastam da seiva, agora é só o que eu já falei, vamos colocar aqui. Os galhos que se afastam da seiva da árvore secam. Eles representam os homens que traem seus deveres. Os galhos secos caminham para o fogo da purificação. São sofrimentos reparadores. Quando depurados, Jesus os recolhe. Então aí a gente vê, e se Jesus recolhe, e se Jesus é um mensageiro de Deus aqui na terra, é porque Deus permite que isso ocorra. Aí a explicação por que a escolha do nome Aliança Espírita Varas da Videira, né? Então a gente pode assim fazer uma análise rápida aqui. Para esse nome, Varas da Videira, não seria um lembrete para nós, para que nós ficássemos atentos e ficássemos pertencentes a esses galhos verdes? Será que a casa espírita não é uma entrada para o conhecimento da doutrina espírita, aonde nós vamos conhecer a vida de Jesus, o que ele vivenciou? Ele não só falou, ele falou e vivenciou aquilo que ele falava. É uma oportunidade de nós crescermos espiritualmente. É uma oportunidade de nós aprendermos, para nós nunca nos desligarmos desses ensinamentos, para nós não perdermos a oportunidade de nos alimentarmos dessa seiva de sabedoria e de bondade. A figura da videira é um símbolo perfeito. Quando Jesus disse: eu sou a videira e vocês são os ramos. Ele quis dizer que a ligação dos ramos com a videira representa, na realidade, a relação que temos que ter com os céus, na pessoa de Jesus, que seriam os nossos valores do Espírito. Porque é o que hoje talvez esteja assim faltando para muitas pessoas. Nós estamos muito ligados e atentos à nossa vida material, aqui, como reencarnados. E nós esquecemos que a nossa vida eterna é em espírito. Aqui é uma passagem. Então esta ligação que é citada, nós temos que entender que ela realmente vai nos favorecer para que conheçamos o mundo espiritual. E, através do nosso esforço, nós vamos nos burilando e vamos crescendo como pessoas. Quando estamos ligados à videira, recebemos forças como quer um renovo, que é aquilo que eu falei, que vai servir de enxerto, né? Que é enxertado na videira viva. Opa! Que é enxertado aqui, né? Quando estamos... Não, eu estou mexendo aqui. Você mexeu aí, espera um pouquinho só. Então, pronto. Obrigada, viu? Então, quando os galhos secos caminham para o fogo da purificação, são, né, sofrimentos reparadores. Quando depurados, Jesus os recolhe. Então, aqui o porquê, né, de varas da videira. Então, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quis dizer a ligação que nós temos com os valores espirituais. E quando estamos ligados à videira, recebemos forças como se fôssemos esse renovo, que é enxertado na videira viva. Fibra por fibra, veia por veia, ele emerge no tronco. Então ele vai ser alimentado e aí ele vai crescer novamente. A vida da videira torna-se a vida do ramo. Então a videira viva, ela alimenta todos os ramos. E aqui eu pus o que seria renovo, né? Procurado mesmo em dicionário, é um rebento, gomo, vergontes, que nasce nos ramos das árvores. Não tem um sentido figurado, que é uma família, uma descendência.
todos nós fazemos parte desta árvore. Então a lição de hoje é essa: todos nós fazemos parte desta árvore. E nós estamos numa casa que está nos fazendo lembrar isso, que é a Aliança Espírita Varas da Videira. Os que valorizam e se alimentam dessa seiva não caem e evoluem rapidamente. E aqueles que não se alimentam um tempo, depois param de se alimentar porque se distanciam, ou por comodidade, ou por desesperança, ou por falta de confiança, ou por falta de fé, será que vai acontecer o que com eles? Não vai acontecer nada, a não ser um tempo maior nesse caminhar. Então, quanto mais nós estivermos ligados a essa seiva, mais rápida são as nossas reencarnações, o número de reencarnações aqui na Terra. Então, essas coisas também são importantes para nós sabermos. Aquele que errou, aquele que saiu, que se desviou do caminho certo, não é para se desesperar, e nem para nós ficarmos julgando. Ele vai ter o tempo dele, ele vai voltar. Ele vai, como um renovo, vai ser colocado na cepa. Ele vai novamente crescer, ele vai brilhar, ele vai se melhorar. Talvez o caminhar dele seja um pouco mais longo, porque cada um de nós escolhe o caminho. Agora vamos ver as máximas do Espiritismo. Eu teria muitas para colocar, mas lógico que eu escolhi 4. Eu acredito que vocês, se viessem aqui na frente, cada um ia falar uma máxima diferente. Então, vamos ver qual é a primeira delas. Nascer, morrer, renascer e progredir sempre, tal é a lei. É uma citação de Allan Kardec, inclusive é o que está no túmulo dele, né, na França. Então, vamos assim analisar rapidamente o que quer dizer isso aqui na realidade. Nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Todos nós aqui nascemos. Todos nós aqui vamos morrer. Mas nós podemos ter certeza que também nós vamos renascer. A não ser que já tenha alguém aqui, um espírito perfeito, puro. Pode até ter, não é verdade? A gente não conhece. Mas eu me conhecendo, eu sei que eu vou ter que renascer várias vezes, né? E eu acredito que muitos de nós aqui também. E graças a Deus que Deus dá essa oportunidade. Então, é esta a colocação mais importante, assim, para nós, para nos dar, assim, aquela tranquilidade de espírito, é a lição da reencarnação. Se nós erramos, nós não podemos nos corrigir. Se nós estamos sofrendo, é porque nós estamos corrigindo erros do passado. Mas várias oportunidades serão dadas tantas quantas necessárias. Olha como Deus é bonzinho, hein? Aí vem a segunda, também de Allan Kardec: fora da caridade não há salvação. Por que ele fala, é tão falado isso dentro da doutrina espírita? Porque o que sintetiza a caridade, gente? É amor. Caridade é amor ao próximo, é amor a si mesmo, é amor a Deus, é o amor. Então, aquele que tem esse amor no coração, ele pratica a caridade, porque ele vê o próximo como um irmão, ele respeita as leis de Deus, ele sabe da importância de nós nos alimentarmos dessa seiva do Senhor. O outro: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. É uma citação espírito de verdade. O que é o espírito de verdade? É aquela pleiade de espíritos, né, que orientaram Kardec para que as obras básicas fossem editadas, que é o ensinamento da nossa doutrina espírita. Então, nós temos que nos amar. Olha lá: instruí-vos, amai-vos. Será que esta parreira que Jesus escolheu, quando fala no entrelaçamento dos galhos, apoiados naquela cerca, naquela grade,
Não tem muito a ver com isso aí? É a nossa instrução, é a nossa união e a nossa ascensão para o alto. E aqui eu separei um dizer de Emmanuel, que eu acho que é uma coisa que tem que estar presente na nossa vida. Tem paciência contigo e usarás a verdadeira tolerância com os outros. É de Emmanuel isso. Então olha a importância de nós nos amarmos, de nós buscarmos a tolerância em nós mesmos. Porque se nós ainda somos difíceis, se nós ainda temos defeitos, nós temos que nos aceitar e nos conhecer. É aquela necessidade daquela introspecção. Eu só me corrijo se eu me conheço. Eu me conhecendo, eu estou em desagrado com algumas coisas que eu faço, ou que eu sou, ou que eu penso, eu vou ter oportunidade de me corrigir. E no momento que eu estiver me esforçando para corrigir, eu vou ter paciência com o erro do próximo. Porque eu me conheci, eu sei que eu tenho os defeitos. Se eu tenho, ele tem o direito de ter também. Então eu estou me preparando, além de me melhorar, de aceitar o outro como ele é, porque ele também vai despertar para se melhorar. Então essas coisas são assim importantes para todos nós. E antes de terminar, eu vou ler umas palavras, é bem curtinho, viu? De uma pessoa assim, bem conhecida nossa, do Divaldo. Eu fiz questão de copiar, porque é uma coisa tão importante que ele falou, que deve servir para todos nós. Ele diz assim: ao me tornar espírita, eu não encontrei o mapa do tesouro, eu encontrei o tesouro. Fascinou-me, e eu quis repartir essas gemas do tesouro, desejando servir pela minha boca. Era importante que eu falasse o idioma do coração e vivesse o idioma da verdade cristã. Então que Deus nos abençoe e que a gente agora continue ouvindo a voz maravilhosa da Evelyn, que falou, a música que ela cantou tem tudo a ver. Que Jesus nos olha, Ele nos sonda, Ele fica tomando conta para ver se nós estamos saindo do galho ou não. Qualquer coisa, Deus dá uma podadinha aqui para nós nos melhorarmos. Então que Deus assim nos abençoe, que a gente saia daqui bem otimista, porque nós pertencemos a esta planta, a esta árvore, a esta videira. Antes de nós escutarmos a música de encerramento da nossa reunião, nós vamos agora procurar mentalizar, todos nós, a figura meiga de Jesus, com as suas mãos estendidas sobre nós, para que possamos, nesses instantes, auxiliados pela espiritualidade maior, recebermos do alto um passe espiritual, todas as energias salutares, benéficas, a nos envolver, para que cada um possa receber de acordo com as suas reais necessidades, sejam elas físicas, mentais, espirituais, emocionais, enfim, Senhor, tudo aquilo de que tivermos merecimento. E assim, agradecidos por esses instantes de elevação, nós rogamos ao Pai as suas bênçãos, a sua proteção,
para continuarmos firmes na nossa jornada terrena e não desistir nunca dos nossos objetivos, calcados dentro do amor e da caridade ensinadas por Jesus. Sê com todos nós, meu Pai, e nos abençoe agora e sempre. Que assim seja. E para encerrarmos a nossa reunião festiva, né, do aniversário dos 60 anos do Varas, a Evelyn vai nos brindar com uma música, encerrando assim a nossa reunião desta noite. E após a música da Evelyn, todos estão convidados a se dirigirem à sala ali embaixo para comemorarmos as nossas festividades na parte material. Nós já recebemos a nossa parte espiritual e nós vamos receber a nossa parte material, porque ainda nós somos seres humanos e precisamos, né? Muito obrigada pelo comparecimento de todos vocês. Acho que é a finalização do passe, né? Porque a gente está assim ali na foto. Eu tenho uma menina que é muito danada, Gigi, e ela escolheu essa foto. Ela falou: mãe, eu achei uma figura na internet que parece você cantando lá em Auriflama, que você estava cantando assim, ó, parecia um pastor falando, né? E colocou. Mas eu escolhi essa música porque é muito especial, assim como essa noite. Então, para encerrar, eu gostaria de lembrar que o Pai continua nos auxiliando, sempre. Mas é chegado o momento de termos olhos para ver e ouvidos para ouvir. Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque-me, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia.
muita paz e que levem muito amor às suas casas. Obrigada. Antes da gente descer um pouquinho, eu gostaria de convidar o nosso presidente do centro, José Silvio, para dar uma palavrinha com vocês. Muito obrigada a todos. Boa noite a todos. É uma alegria, uma satisfação de ver essa casa com tanta gente participando, vivenciando os ensinamentos do Mestre Jesus. Agradecemos a todos que participaram, a todos que trabalharam para que essa festa pudesse existir. Aos nossos amigos, colaboradores, não vou dizer o nome porque eu posso esquecer de alguns, mas todos que participaram, a nossa amiga que veio nos trazer uma música muito bacana, muito obrigado pela sua vinda, e agradecer por 68 anos aquelas pessoas que fundaram essa casa, que já se foram, que já estão no plano espiritual. O nosso agradecimento por juntar tijolo por tijolo para que essa casa pudesse existir e nós pudéssemos participar e dar continuidade às tarefas que eles começaram. Eles começaram com um ramo e nós continuamos aqui procurando, como diz a Marinês, aumentar esse ramo para que possamos ter muito mais frutos com as crianças que vêm, iniciando uma nova fase, e nós que já estamos indo. Não precisam se preocupar que ninguém vai desencarnar ainda. Mas o nosso muito obrigado a todos os trabalhadores, a todas as pessoas que vêm participar da reunião. Agradecemos ao plano espiritual que desde cedo já vem preparando o ambiente, aonde foi socorrido muitos espíritos, através do esclarecimento, através das energias, através da música, através do nosso pensamento e do nosso amor para com todos. O nosso muito obrigado por a nossa casa ter 68